Fato. A palavra teologia significa estudo sobre Deus. Na realidade, não se trata de estudar a pessoa de Deus, mas sim a sua revelação contida nas Escrituras. Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico! Bem-vindo ao canal Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura. No vídeo de hoje eu quero tratar um pouco acerca de pregação novamente, dando sequência à nossa série sobre pregações, justamente porque nós estamos diante de uma grande crise no que diz respeito aos nossos púlpitos. De um lado nós temos igrejas que substituem o evangelho de Jesus Cristo por pregação de prosperidade, pregação de neurolinguística, o chamado hoje em dia evangelho coaching, né, que é simplesmente massagear o ego das pessoas e não apresentar o evangelho de Jesus Cristo. Em contrapartida, também há muitos lugares aonde substitui-se o evangelho, nas palavras do reverendo Ronaldo Lidório, que eu deixo a dica para você procurar os seus sermões, na qual ele diz que substitui-se a pregação do evangelho pela apresentação da placa denominacional. Aí geralmente a gente diz assim: o evangelho está sendo perseguido na China. O que é que as pessoas geralmente vão pensar? Que a placa da igreja está sendo perseguida, que alguma igreja está sendo depredada. Ou seja, nós confundimos o evangelho com a igreja. Ou então nós confundimos o evangelho com o líder e damos muito mais ênfase ao líder do que um culto à personalidade, do que a Cristo Jesus. Ou nós simplesmente falamos que substituímos o evangelho por nossas próprias preferências. Ora, por exemplo, é muito interessante assim, justamente hoje em dia, uma crise também que se instaura é justamente de novos pregadores que, no desejo de querer ser teólogos ortodoxos, parecer reformados, herdeiros da reforma, o que eles fazem é simplesmente citar mais reformadores, citar muito mais os pais da igreja do que o evangelho, do que as palavras das escrituras. As citações são apoio para o sermão, mas não a essência do sermão. Entende? Nós temos substituído as escrituras por citações teológicas ou simplesmente citações de livros. E isso, o que acontece é justamente nós tirarmos do nosso púlpito a centralidade do evangelho de Jesus Cristo. Ou quando não, muitos pregadores, querendo parecer também ortodoxos, eles simplesmente apresentam um sermão bem elaborado, teológico, transformam o púlpito numa extensão de um seminário teológico, só que ele está pregando ali para pessoas que, em sua grande maioria, no meio evangélico, ou são semi-analfabetos, ou são analfabetos, ou são analfabetos funcionais, ou são senhoras de idade, pessoas simples, que mal entendem os meandros da teologia e ali não estão absorvendo muita coisa, ou estão absorvendo ali um sermão de 5 pontos. Quando chega no segundo ponto, é apresentado primeiro, quando chega no segundo ponto, a pessoa já esqueceu do primeiro. É muita informação que é dada e assim não há grande absorção, nem aprendizado, nem tampouco edificação da igreja. E aí é onde reside justamente o problema. Nós temos púlpitos, às vezes, muito preparados, mas que não sabem dosar e apresentar para as pessoas a medida certa de uma boa pregação com paciência, levando toda uma vida para discipular as pessoas, levando em consideração que o discipulado às vezes é vida na vida e vai levar a vida inteira. Então nós temos que tomar muito cuidado justamente com essas propostas, porque senão nós não vamos produzir outra coisa senão uma igreja deficiente, uma igreja pobre espiritualmente, pobre teologicamente, porque é tanto conhecimento que as pessoas não conseguem absorver e nem tampouco acompanhar o raciocínio do pregador. Mas então o que nós podemos fazer para tentar sanar e resolver um pouco desses problemas? Um livro que eu acho muito interessante assim, por sinal eu não estou com ele aqui, né, senão apresentaria, tá emprestado para o meu irmão para ele ler, né? Mas é o livro de um pastor batista norte-americano, né? Do pastor Andy Stanley e Lane Jones, né? Ele é um livro chamado Comunicação que Transforma. Esse livro você consegue ele pela editora Vida, né? Muito bom esse livro, muito interessante. Ele foi apresentado para mim na época que eu fiz um curso de pregação. E ele realmente foi um divisor de águas para mim, porque geralmente eu tinha o costume de trazer uma pregação bem teológica, bem preparada, bem estudada, 5 pontos e tudo mais, mas eu percebi que na metade do sermão eu estava sozinho, as pessoas não estavam me acompanhando, estavam em modo stand-by, já tinham desligado. E algumas pessoas até falavam: você prega bem, mas você prega muito difícil, eu não entendo o que você prega. E eu achava que aquilo lá, não, isso é coisa da pessoa.
Mas aí mais pessoas começaram a me procurar e dizer a mesma coisa. E aí eu comecei a perceber que eu necessitava, por amor ao próximo, por amor à igreja, para a edificação do corpo de Cristo, simplificar a minha pregação. E eu posso dizer, esse livro, Comunicação que Transforma, ele realmente foi abençoador na minha vida. Porque nesse livro, a proposta dele é, e eu recomendo que você adquira, a proposta de você pregar um sermão com um ponto só. E ele mostra justamente, o argumento dele é que geralmente quando você tem uma pregação com 5 pontos, quando você prega o primeiro ponto, as pessoas até absorvem. Mas quando você chega no segundo, no terceiro, as pessoas já esqueceram o primeiro ponto. E aí não há edificação, porque há muita informação. E esse é realmente o grande problema hoje em dia. Nós temos que realmente pensar não simplesmente em parecer ortodoxo, mas buscar a edificação da igreja. Porque não adianta de nada as pessoas olhar para mim e falar, você sabe muito, mas eu não entendi nada. Você não cumpriu seu papel como pregador. Você foi irrelevante, por mais que tenha buscado relevância. Então eu recomendo esse livro que você, pregador, possa realmente observar, analisar, estudar esse livro e até mesmo buscar, porque eu posso dizer por mim mesmo, eu comecei a colher muitos frutos bons de pessoas, feedbacks bons de pessoas que começaram a falar, agora eu estou conseguindo entender, agora está mais simples para mim. E esse é o ponto do pregador, não é atribuir para si elogios, mas é conseguir ver que a sua mensagem está produzindo o fim necessário, que é o que? A edificação das pessoas, e que os crentes consigam entender a mensagem que foi proposta. E é exatamente isso que eu quero te desafiar, a começar a pregar mais simples, a simplificação do evangelho, a simplificação da mensagem, o pensar no público-alvo que você está atingindo. Se você vai pregar, de repente receber um convite para pregar para doutores, teólogos, uma escola de obreiros, aí você pode pregar até um sermão bem mais elaborado. Mas como a realidade da igreja local não é uma sala de teologia, não é um culto de obreiros, não é uma reunião de ministério, mas é uma realidade de pessoas simples, que vivem suas vidas simples, despretensiosas e que não estão ali acostumadas com o teologuês, com os meandros da teologia. Então, simplifique, ame as pessoas que estão ali. E entenda que não são burros, não são incautos. São apenas pessoas que, infelizmente, por conta de púlpitos mal preparados, não são assim, não conseguem ter assim, um aprofundamento. Então, por amor, o pregador precisa descer, comunicar. Entre parecer ortodoxo e comunicar o evangelho, eu prefiro comunicar. Não que eu estou dizendo que eu vou subtrair a relevância. O que eu estou dizendo é, ainda que eu não pregue com 5 pontos, mas eu vou subtrair, pegar um ponto só e apresentar para que eles possam então aprender da palavra de Deus. Aliás, até nesse livro o pastor ele mesmo fala, né, o autor ele fala, que se você tem, por exemplo, um sermão de 5 pontos, você pode pregar um ponto só e guardar os outros pontos para serem 5 sermões. Serem 5 sermões. E ele dá até um exemplo, por exemplo, às vezes você vai falar sobre o amor de Deus. E o amor de Deus é imutável. O amor de Deus o amor de Deus é imutável, o amor de Deus é transcendente, o amor de Deus é infinito. Ou seja, você pode trabalhar 5 temas, 5 sermões, no qual você vai esgotando. Num sermão você vai falar somente sobre a imutabilidade do amor de Deus. No outro, a infinitude do amor de Deus. No outro, a transcendência do amor de Deus. E assim por diante. E assim serão 5 sermões que você pode estar trabalhando e melhor edificando o corpo de Cristo. Então, meu apelo através desse vídeo é: pregadores, simplifiquem a sua mensagem. Pregadores, sejam relevantes para o reino, não mostrando conhecimento, mas simplesmente simplificando os seus sermões para que a igreja seja edificada, e isso vai resultar em relevância. E assim você será um instrumento para a glória de Deus em Cristo Jesus. Se esse vídeo foi bom para você, então não se esqueça de ativar o sininho da notificação, se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhe nas redes sociais, comente aqui alguma experiência que você já teve na pregação, deixe o seu comentário que isso vai ajudar muito o nosso canal, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.